Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você em mais um despertar com Deus. Vamos, hoje em nossa jornada bíblica, estudar o capítulo 11 do livro de Josué, com o tema Obedecendo às ordens do Senhor. Qual será o principal segredo para alcançarmos a vitória em nossas lutas, tanto pessoais quanto coletivas? O que a experiência de Josué e do povo israelita tem a nos ensinar? Josué capítulo 11 narra o ponto culminante da conquista de Canaã, quando os israelitas, sob a liderança de Josué, alcançam uma vitória decisiva sobre vários reis cananeus e seus exércitos. O capítulo destaca o cumprimento das promessas de Deus e a fidelidade de Josué ao cumprir os mandamentos de Deus. A conquista dos israelitas demonstra o papel de Deus em seu sucesso e enfatiza sua obediência às suas instruções. Josué 11 ilustra os estágios finais da campanha militar, revelando a extensão do domínio dos israelitas na terra prometida e preparando o terreno para a divisão da terra entre as tribos nos próximos capítulos. Você está convidado a conhecer em detalhes cada ensinamento que este capítulo 11 de Josué traz a cada um de nós. Vamos então aos comentários dos versículos que este capítulo tem. Portanto, a narrativa sobre a conquista da região norte da Palestina é semelhante em suas ênfases com o relato das vitórias obtidas na região sul do capítulo anterior, o capítulo 10. E leva à conclusão o registro do livro sobre a conquista do território por parte de Israel. Então, o verso 1 fala de Jabim, que era um nome genérico aos reis de Azor. Esta região, uma escavação arqueológica, demonstra que era a maior e mais bem fortificada de todas as regiões. Era uma cidade fortificada a sudoeste do lago Ulé. Hoje é seco. O verso 2, Kineret, significa harpa, um nome para o mar da Galileia. O versículo 5, águas de Merom, onde os reis confederados se ajuntaram e foram derrotados. Acha-se entre os lagos de Ulé e a Galileia, onde abundante água corre de nascentes próximas à aldeia de Merom. Por todas as aparências, Jabim tinha uma clara vantagem sobre Josué e suas tropas. Por quê? Porque Josué estava em menor número, mas todos os que honram a Deus podem ser vitoriosos contra todas as probabilidades. Se Deus está ao nosso lado, não há o que temer. Versículo 6. Os seus cavalos jarretarás, e queimarás seus carros. Esta é uma promessa de que Deus prevaleceria sobre os armamentos mais avançados da época. Jarretarás, isto é, cortando os tendões das pernas, o que os inutilizaria para a guerra. No caso,
dos cavalos, que era muito usado pelos exércitos. Israel foi ajudado por Deus e era uma tentação muito grande, como vimos também em um estudo anterior, que eles passassem a confiar na força de cavalos. Portanto, por isso, esta ordem de cortar os tendões, inutilizando assim os animais. O hebraico significa cortar o grande tendão acima do jarrete. Agora o verso 8. Grande Sidom acha-se ao norte de Tiro. Era uma cidade muito antiga, fundada por Sidom, primogênito de Cão, lá do tempo de Noé. Tornou-se a capital da Fenícia, um local de forte idolatria, e foi ali introduzida posteriormente por Jezabel, esposa do rei Acabe. O verso 13, outeiros. O hebraico, este termo ainda é usado pelos arqueólogos para descrever montanhas artificiais formadas por sucessivas camadas de destruição dos muitos assentamentos em lugares bíblicos antigos. Nem todas as cidades deveriam ser destruídas, porque Israel estava destinado a viver em grandes e boas cidades que eles não haviam edificado, conforme registro de Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 10. Falando ainda em Azor, a arqueologia moderna confirma que Azor foi queimada no tempo de Josué. Os invasores vitoriosos usualmente mantinham intactas as cidades capturadas, movendo-se para elas ou fazendo delas um centro de comércio. No entanto, Azor foi queimada. Como primeira capital da terra, simbolizava a cultura ímpia que Israel viera destruir. E o verso 15, ele fala que nenhuma palavra deixou de cumprir. O sucesso de Josué deve ser medido à luz das ordens específicas dadas por Deus, que ele cumpriu totalmente, e não por comparação com a área total que teria de ser finalmente ocupada por Israel. E o versículo 16, toda aquela terra. Em princípio, toda aquela terra agora pertencia aos israelitas, embora ainda muitíssima terra ficou para ser possuída. Falando também no verso 16, a região sul, o Neguebe. O verso 17, Baal-Gade. Esse era o limite da conquista ao norte, no monte Hermon, onde era adorado Gade, o rei da fortuna. Agora descrevendo o versículo 18. Por muito tempo, Josué levou cerca de 5 anos nessas conquistas. Este número baseado na idade de Caleb, que tinha 85 anos, quando recebeu a sua herança, e tinha 40 anos quando saiu do Egito. Gastou mais 40 anos no deserto, então chegamos a esta conclusão. Assim, pois, tinha cerca de 80 anos quando entrou na Palestina. O historiador Flávio Joséfo, nas Antiguidades Judaicas, também concordou que a conquista durou cerca de 5 anos. Muitas vezes, esperamos rápidas mudanças em nossas vidas e vitórias rápidas sobre o pecado. Mas nossa jornada com Deus é um processo que dura toda a vida, e as mudanças e vitórias podem levar
tempo para acontecer. É fácil ficar impaciente com Deus, perder a esperança porque as coisas estão acontecendo muito lentamente. Mas quando olhamos para trás, podemos ver que Deus nunca parou de trabalhar. Deus está sempre ativo na vida de seus filhos e de sua igreja. O versículo 20 fala do endurecimento do coração daqueles reis. Assim como já estudamos e já entendemos o que aconteceu com o faraó, o mesmo endurecimento, lembrando que Deus não exerce um poder arbitrário para controlar uma pessoa contra sua vontade. Deus não age desta forma. Então, novamente, o caso em questão nada tem que ver com o livre-arbítrio, que permite ao ser humano aceitar a vida eterna e não impede de recusá-la. Neste caso, mais uma vez, Deus estava lidando com nações que já haviam recusado suas repetidas ofertas de misericórdia. Elas haviam recebido ampla oportunidade de arrependimento. Como sabemos e já foi citado, 400 anos eles tiveram de oportunidade. Agora chegou a hora da justiça divina ser executada e definia o meio pelo qual deviam ser exterminados. Ok? 21 e 22 fala dos anaquins. Estes eram os temíveis habitantes da terra de Canaã, porque eram gigantes. Atemorizaram os israelitas e os tinham levado à desobediência a Deus lá na fronteira, né? Quando ainda chegaram com Moisés. Então a destruição agora dos anaquins conclui a narrativa da conquista obediente sob a liderança de Josué. E o verso 23 fala: a terra repousou da guerra. Essas palavras relatam de forma resumida a conquista e o cumprimento da promessa de Deus, dada lá no capítulo 1 deste livro de Josué. Agora, vamos ao texto do livro Patriarcas e Profetas, corroborando com estes versículos, com o conteúdo deste capítulo. Fé, esforço e poder de Deus para vencer. As tribos do norte da Palestina, aterrorizadas com o êxito que acompanhara os exércitos de Israel, entraram agora em aliança contra eles. À frente desta confederação estava Jabim, o rei de Azor, território que ficava ao oeste do lago Merom. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles. Este exército era muito maior do que qualquer que os israelitas haviam encontrado antes em Canaã. Olha só, o desafio foi grande. Muito povo, como a areia que está na praia do mar em multidão. Muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se juntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Novamente foi dada a Josué uma mensagem de animação. Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei, todos feridos diante dos filhos de Israel. Perto do lago Merom, caiu ele sobre o acampamento dos aliados, derrotando totalmente suas forças. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram, até não lhes deixarem nenhum. Dos carros e cavalos que haviam sido
o orgulho e vanglória dos cananeus, Israel não se deveria apropriar. Ao mando de Deus, os carros foram queimados e aleijados os cavalos, e assim tornados impróprios para a batalha. Os israelitas não deviam pôr a confiança em carros e cavalos, mas no nome do seu Deus. Uma por uma foram tomadas as cidades, e Azor, a fortaleza da confederação, foi queimada. A guerra continuou por vários anos, mas ao terminar, achava-se Josué, senhor de Canaã, e a terra repousou da guerra. Patriarcas e Profetas, página 510. Agora, outro texto. Nosso Senhor conhece o conflito de seu povo. Nestes últimos dias, com os agentes satânicos combinados com pessoas más que negligenciam e recusam esta grande salvação, com a maior simplicidade e franqueza, nosso Salvador, o poderoso general dos exércitos do céu, não encobre o severo conflito que experimentarão. Aponta os perigos, mostra-nos o plano de batalha e o árduo e arriscado trabalho a ser feito, e então ergue sua voz antes de entrar no conflito, ordenando que avaliemos o custo, enquanto, ao mesmo tempo, nos estimula a tomar as armas da batalha e esperar que a hoste celestial forme os exércitos para guerrear em defesa da verdade e da justiça. A debilidade humana encontrará força e ajuda sobrenatural para realizar os atos da onipotência em cada severo conflito, e a perseverança na fé e a confiança perfeita em Deus garantirão o sucesso. Olha que promessa maravilhosa, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, nós não temos que lutar, como diz Paulo, contra pessoas, contra exércitos humanos. Hoje a nossa luta é espiritual. E, embora a confederação do mal esteja disposta contra seu povo, ele ordena que sejam corajosos e fortes e lutem bravamente, pois tem um céu a ganhar e tem mais de um anjo em suas fileiras. O poderoso general dos exércitos lidera as hostes do céu. Meditação matinal de 2002, página 135, está este maravilhoso texto com estas promessas. Agora o nosso tópico é aplicar este capítulo 11 em nossas vidas hoje. Estas conquistas israelitas arrasaram estas terras cananitas. As vitórias do povo de Deus devastaram os povos pagãos. O avanço de Israel é notório em cada território. Neste capítulo, as tropas de Josué avançaram rumo ao norte. Estas guerras, matanças, destruições, descritas nestes capítulos belicosos, tornam-se munições para os críticos da Bíblia, ao confrontarem aos servos de Deus. Contudo, é importante considerar que a Bíblia não lida com a morte dos cananitas de forma arbitrária ou com indiferença, porque está escrito em Ezequiel capítulo 33, verso 11, Deus não tem prazer
na morte dos ímpios. Antes, seu prazer é que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Mediante seu profeta, Deus apela que o ímpio abandone o seu mau caminho, que o homem mau os seus pensamentos, que volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55, verso 7. E foi isso que aconteceu com Raabe, descrito no capítulo 6 deste livro de Josué. Não teria Deus salvado mais pessoas, caso tivessem a mesma atitude de Raabe? Lendo a Bíblia sequencialmente, podemos perceber que Deus preparava Israel para o que sucederia em Canaã. Assim, o leitor é preparado também ao ler Gênesis 15, verso 16, onde Deus concede graça por mais de 400 anos a estas nações pagãs de Canaã, segurando Israel esse tempo no Egito. Percebem? O tempo de graça foi aproveitado apenas para se aprofundarem ainda mais na desgraça do pecado, no paganismo. Anos depois, Deus apela ao seu povo para não deixar-se influenciar pelas deploráveis práticas imorais, abomináveis, repulsivas, que obrigavam Deus a julgar os cananitas. Assim, as estratégias divinas no livro de Josué não são ações odiosas contra pessoas, mas contra o pecado que as pessoas não querem abrir mão. Se o fizessem, como Raabe, seriam poupadas, assim como futuramente a perversa Nínive foi poupada quando se arrependeu diante da ameaça do profeta Jonas. Além de Raabe, os gibeonitas também foram poupados. Com exceção destes, nenhuma cidade fez paz com os israelitas. A mesma consequência dos cananitas atingiria Israel, caso afastassem dos princípios divinos, evidenciando que Deus não agira arbitrariamente. Antes que a execução, o anseio de Deus é de conciliação, pretendendo assim poupar a vida das pessoas, até mesmo dos pagãos. Portanto, é muito claro a todos nós que o plano divino consiste em salvação. Fechando nossa reflexão de hoje, Josué, capítulo 11, do mesmo modo que os capítulos anteriores, insiste na continuidade da lei de Moisés. Essa insistência é importante porque os teólogos liberais tentam inserir uma cunha entre o Pentateuco e o restante da Bíblia. Isso não pode ser feito. O restante da Bíblia, começando com Josué, está em total continuidade com o Pentateuco. Preste atenção. Neste mundo, o povo de Deus vive um grande conflito sem fim, pois o mal anseia domínio total, principalmente no coração dos filhos de Deus. Aos que se opõem ao povo de Deus, que insurgem em batalhas organizadas para combater os fiéis servos de Deus, está claro que eles devem se preparar para a derrota, porque Deus está ao lado dos fiéis. Hoje o conflito continua. O Apocalipse revela sua intensificação no tempo do fim,
mas nos dá a certeza da vitória aquele que se submete a Deus, assim como Josué, e garante derrota a quem o ignora, como foi os cananitas. Portanto, quanto maior a oposição ao povo de Deus, maior o combate, mas também maior será a vitória. Isso aponta ao Armagedom, vinculado ao retorno de Cristo. Amigos ouvintes da Palavra de Deus, vamos continuar estudando adequadamente a Palavra de Deus, senão não venceremos. Precisamos ir à luta e vigiar e orar sem cessar, como Jesus nos orienta. Amém? Fechamos o nosso estudo de hoje no capítulo 11. Leve este pensamento com você. Fé e obediência traz vitória como recompensa. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Estamos no segundo dia da semana. Temos uma semana de lutas, trabalhos e, com a graça de Deus, de vitórias. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos por mais um despertar. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova cada manhã. Obrigado pelas promessas maravilhosas que o Senhor nos traz em sua palavra, que nos anima, que nos fortalece e nos motiva para perseverarmos em teus caminhos, firmes e seguros de que contigo seremos vitoriosos. Queira, Senhor, estar conosco nos afazeres, nas atividades deste dia e dá-nos um coração sempre disposto a te obedecer. Dá-nos fé e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembrando sempre que você pode ajudar, você pode apoiar este projeto, deixando o seu like, compartilhando, e se ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.